Olá pessoal, hoje continuaremos nossa matéria sobre fungos. Revisando da última aula, nós vimos que os fungos eles podem ser multicelulares ou celulares ou unicelulares, como as leveduras, por exemplo, que são unicelulares. Os fungos que são filamentosos, ou seja, que são os que produzem filamentos denominados hifas, podem apresentar hifas do tipo vegetativa, que são as de crescimento, ou as hifas especializadas no processo reprodutivo, também denominadas de hifas aéreas. E essas hifas, elas podem ter uma divisão interna por uma parede celular, e classificando essas hifas como septadas, e também as que não apresentam essas divisões, que são as chamadas hifas cenocíticas. As hifas reprodutivas são as que produzem os esporos fúngicos, e é a partir desse esporo produzido que nós temos o processo de desenvolvimento desse esporo para a produção de uma hifa. Nós vimos também que as hifas elas normalmente crescem em conjunto ao longo de uma superfície, formando alguns tufos de tamanho maior, que podem ser visualizados macroscopicamente, ou seja, podem ser visualizados a olho nu, que é o que nós denominamos de micélio. E a partir do micélio, as hifas aéreas elas crescem acima da superfície e os esporos, genericamente denominados de conídeos, eles são formados nas extremidades dessas hifas, no caso das hifas reprodutivas, tá? Os conídeos, eles são esporos assexuados e vão ter uma pigmentação diferente, uma coloração diferenciada. Por isso que, por exemplo, quando nós vimos aquele bolo preto no pão, aquela coloração preta é exatamente dos esporos que são de coloração preta, que estão na ponta das hifas que necessitam e estão acima da superfície do pão e cresceram de tamanho, tanto de tamanho que são possíveis de serem visualizadas a olho nu. Bom, no próximo slide, também é uma foto que nós vimos na outra aula, ela representa uma placa de Petri, tá? Que tem um meio de cultura específico para fungos, tanto para leveduras como para fungos filamentosos. Então, aqui é muito difícil crescer uma bactéria, porque o pH desse meio, a temperatura e os nutrientes são específicos para o crescimento de fungos e leveduras. Na parte esquerda superior, nós vemos uns pontinhos, um pontinho branco e um pontinho rosa. Essas são colônias de leveduras, tá? Elas são bem parecidas com as colônias formadas por bactérias, mas nesse caso, devido ao meio utilizado, elas são leveduras. E os outros, que têm um aspecto mais aveludado ou mais em formato de pó, né, são fungos filamentosos. Entrando no assunto de hoje, nós temos que ter em mente que os fungos fúngicos e os esporos fúngicos e os esporos bacterianos são diferentes. Nas bactérias, quando uma bactéria apresenta a capacidade esporulante, ou seja, a capacidade de produzir um endósporo, ela vai acontecer e estiver presente em um ambiente que não seja propício ao crescimento. Para evitar que a célula cresça, ela tem a possibilidade de se transformar estruturalmente, morfologicamente, e produzir um esporo, ou seja, ficar ali, digamos, hibernando até que as condições voltem a ser propícias ao seu crescimento, à sua sobrevivência, né? Ela consiga se reproduzir, então ela modifica novamente, retorna à estrutura que ela tinha antes. Ou seja, você tinha um ser que vira um esporo e ele volta a ser aquele mesmo ser geneticamente igual ao anterior. E não houve uma produção de outro ser. Então, nós tínhamos uma bactéria que se transformou em um endósporo. Esse endósporo voltou a ser uma célula vegetativa. Então, nós tínhamos uma célula que voltou a ser a mesma célula. Já no caso de esporos fúngicos, não. Apesar de nós termos reprodução assexuada, aqui é literalmente uma reprodução. Ou seja, os esporos de fungos são usados para reproduzir de forma sexuada ou não, ou assexuada. Então, esses dois modos, sexualmente ou assexualmente. E esses esporos são produzidos a partir das hifas aéreas,
tá? E o modo como eles são produzidos vai depender da espécie. Nós vamos ver vários tipos de esporos. Os esporos fúngicos, eles podem ser, como nós já dissemos, sexuais, que são produzidos com menor frequência do que os assexuais e ocorre pela fusão de núcleos de linhagens opostas. Já os esporos assexuais, eles são formados a partir de hifas e produzem organismos geneticamente idênticos aos parentais. Existem duas denominações também que são importantes de vocês conhecerem, que são teleomorfos e anamorfos. Os teleomorfos são fungos que têm a capacidade de produzir esporos tanto sexuais como assexuais. Já os anamorfos, eles perderam essa capacidade de reprodução sexual, como se eles fossem uma mutação de um teleomorfo. E essa mutação gerou uma incapacidade de se reproduzirem sexualmente. Então, a reprodução deles é só assexuada, como alguns ascomicetos. Assexuadamente, existem 3 formas de um fungo crescer. Pelo crescimento e disseminação dos filamentos, das hifas, pela reprodução assexuada dos esporos, que nós denominamos de conídeos, e pela simples divisão celular, como ocorre, por exemplo, no brotamento das leveduras que nós vimos na última aula. Aqui nós vamos ver alguns tipos de esporos fúngicos assexuais. Existem os esporos assexuais, eles são produzidos por mitose, com a divisão celular, ou seja, não há essa fusão de núcleos. Existem 2 tipos, tá? Existem os com bolsa, que nós denominamos, que são os ídeos, os conídeos, e existem também os que não têm bolsa, tá? Vamos lá. Primeiro, os sem bolsa, existem 4 tipos. O da imagem à esquerda, nós temos um conidiósporo ou conídeo, que é o mais comum, pode ser unicelular ou multicelular, e não é armazenado em uma bolsa, como eu já tinha dito anteriormente. Eles são produzidos na extremidade do denominado conidióforo. E esse conidiósporo, ele é produzido nessa extremidade, e um exemplo é o que acontece com aspergilos. Já na imagem da direita, nós temos os astroconídeos, e esses astroconídeos eles são formados pela fragmentação de uma hifa septada em células únicas que têm uma parede mais espessa, que é o que acontece com coccidioides e mites. Existem mais outros 2 tipos de esporos fúngicos assexuais que não possuem bolsa, tá? Como, por exemplo, da imagem à esquerda, que são os brastoconídeos, que esses brastoconídeos são brotos provenientes de uma célula parental, que é o que acontece, por exemplo, com os fungos do gênero Cryptococcus, e também podem ocorrer com a Candida albicans, que é uma levedura. Na direita, nós temos um exemplo do clamidoconídeo. O clamidoconídeo, nesse caso, são os poros de paredes mais espessas que vêm lá do arredondamento e assim também ocorre um alargamento, tá, no interior de um pedaço de uma hifa, num segmento de hifa. E esse tipo de produção de esporo assexual também pode ser produzido pela Candida albicans. Já o segundo tipo de esporo fúngico são os que têm a denominada bolsa, certo? Esse segundo tipo de esporo assexuado é o esporangiósporo, que está presente no esporângio, ou seja, a bolsa. O nome dessa bolsa é denominada de esporângio, na ponta daquela hifa aérea ou reprodutiva. E essa hifa aérea reprodutiva, ela tem um nome específico nesse caso, que é esporangiósforo, tá? Então, nós temos o esporangiósporo, que ela está presente no esporângio, ou seja, o nome dos esporos é esporangiósporo, o nome da bolsa é esporângio, e o nome da hifa aérea específica desse tipo é esporangiósforo, com F. Em um mesmo esporângio vai ter uma presença de centenas de esporangiósforos, como nós vemos na imagem. Já a reprodução sexuada fúngica, ela é resultante de uma reprodução que ocorre em 3 etapas. Aqui nós vemos na parte azul uma reprodução sexuada, Um esporângio, ele vai liberar
o esporo vai germinar, vai produzir várias hifas, essas hifas vão formar um micélio e tal. Se houver uma fusão, tá, de gametas entre hifas diferentes, vai ocorrer o processo de reprodução sexuada, que vai ocorrer em 3 etapas. A etapa de plasmogamia, onde o núcleo haploide de uma célula doadora, ela vai penetrar na de outra célula, que nós denominamos de receptora. Em seguida, vai ocorrer o processo de cariogamia e meiose, onde na cariogamia esses núcleos eles vão se fundir no núcleo zigótico já diploide. E em seguida, esse núcleo diploide vai originar os núcleos haploides, ou seja, esses esporos agora vão ser haploides, mas podem estar recombinados geneticamente, e essa divisão ocorre pelo meio do processo de meiose. Tem que ter em mente que esses esporos sexuais fúngicos, eles geram diferenças entre os fungos e acabam os classificando em filos diferentes. Mas não se deve esquecer que a maioria dos esporos produzidos são assexuais e nos laboratórios de análise, né, de fungos, são os mais comuns de serem utilizados para identificar esses fungos por exames microscópicos. Outro ponto importante sobre os fungos são as diferenças adaptativas que existem entre fungos e bactérias. Os fungos, eles são, em inúmeros aspectos, muito mais adaptados a ambientes onde bactérias do domínio bactéria, por exemplo, não conseguiriam crescer. Eles são quimioterotróficos e absorvetores de nutrientes muito mais eficientes. Eles têm capacidade e crescem melhor num pH mais ácido, por exemplo, no valor próximo a 5. Por isso que em frutas cítricas, por exemplo, não cresce bactéria, o que vai crescer são fungos, tá? Quase todos os fungos são aeróbios e a maioria das leveduras é anaeróbia facultativa. A maioria dos fungos ele é mais resistente à pressão osmótica e a ambientes com baixa umidade do que as bactérias. Então, se eu tenho um ambiente, um alimento, por exemplo, que tem alta concentração de açúcar ou de sal, ou um alimento mais seco, a probabilidade de crescimento de um micro-organismo, em geral, é de um fungo. Por isso que em castanhas, o que cresce é fungo. O que cresce no biscoito é um fungo, porque são alimentos de alta pressão osmótica são alimentos com baixo teor de umidade. E, por exemplo, nas geleias, as geleias apresentam uma grande quantidade de açúcar, então é um alimento com uma pressão osmótica muito grande. Então, o que vai crescer ali são fungos e não bactérias. Os fungos eles também têm uma necessidade menor de nitrogênio do que as bactérias, e a maioria dos fungos tem a capacidade de metabolizar carboidratos complexos, como por exemplo a lignina que tem na madeira, que não é utilizada pelas bactérias como nutriente, porque elas não têm essa capacidade de quebrar essas moléculas de carboidratos complexos. Bom, entre os principais filos importantes de importância médica, nós temos 3 principais: os zigomicetes, ascomicetes e basidiomicetes. Na figura da esquerda, nós temos a filogenia dos fungos, uma árvore filogenética geral que está por uma divisão na sequência de genes do RNA ribossômico da unidade 18S. Os basidiomicetos, eles são um filo bem grande, apresenta cerca de 30 mil espécies, e muitos são o que a gente denomina genericamente de cogumelos. Mas há cogumelos tanto comestíveis como os que são venenosos. E há também espécies patógenas. O que define as características dos basidiomicetos é o denominado basídio, que é uma estrutura na qual os basidiósporos, ou seja, os esporos, são formados por meiose. E o basídio é como se fosse assim um pequeno pedestal, uma hifa com um pedestalzinho. Nós vamos ver aqui nessa outra imagem, tá? Nós temos aqui um basidiósporo, tá? E um basídio. A maior parte do tempo ocorre um desenvolvimento
desses basidiósporos, desenvolve-se esses micélios de forma simples, lá vegetativamente no solo, em resto de folha, de tronco de árvore que está em decomposição, e entre outros locais. Aí na fase reprodutiva sexuada dos basidiomicetos ocorre o chamado micélio, o denominado cogumelo, que é esse corpo de frutificação. Quando esse fungo, ele encontra condições ambientais favoráveis, que geralmente depois de períodos mais úmidos e frios, esse micélio ele se desenvolve em uma estrutura maior, que é o que nós denominamos de corpo de frutificação, e é conhecido popularmente como cogumelo. Aí ele fica macroscópico e acima da terra. Já os ascomicetos, eles são fungos com hifas septadas e inclui algumas espécies de levedura, tá? E eles apresentam produção de esporos sexuais e esses esporos assexuais são produzidos em forma de cadeia na ponta dos conidióforos. E esses esporos, eles são facilmente liberados desses conidióforos e acabam flutuando no ar bem facilmente e conseguem dispersar esses esporos por vários ambientes. Aqui nós temos um exemplo dos ciclos de vida, né, de reprodução sexuada e assexuada, no caso de um ascomiceto. Já os zigomicetos, eles são conhecidos como fungos de conjugação e são fungos que apresentam o modo de crescimento filamentoso e eles apresentam filamentos em formato de hifas cenocíticas e também são saprófitos, ou seja, eles têm uma capacidade de crescer em um ambiente com uma quantidade de pressão osmótica um pouco maior em relação a outros. Tá? Eles conseguem produzir tanto esporos assexuais como esporos sexuais. Quando o esporângio se abre, os esporangiósporos, ou seja, os esporos desses tipos de fungos, eles vão se dispersar. Então, eles vão cair um meio assim, que seja mais adequado. E se ele for realmente adequado, né, ele vai germinar e originar um novo talo, ou seja, um novo início de produção de hifas de um novo fungo, de um novo ser. No caso de esporos sexuais, durante o processo reprodutivo assexual, aqui na parte à esquerda, tem a formação do chamado zigósporo entre a plasmogamia e a cariogamia. Esse zigósporo ele é um esporo grande que está no interior de uma parede bem espessa. E esse tipo de esporo ele vai ser um resultado da fusão, né, de núcleos de duas células que são morfologicamente similares. Nessa outra imagem, nós temos aqui dado um zoom, né, para você verificar o mofo preto do pão, que é o Rhizopus stolonifer, desculpe. Então, você verifica que na ponta dessas hifas, quando você verifica esse fungo microscopicamente, com o uso de um microscópio, você verifica essas pontinhas que são os esporangiósporos. Bom, aqui algumas referências, envie suas dúvidas, façam resumos e façam atividade. Tchau, tchau!